Chegamos na parte 2 do Histórias que o Futebol Não Conta, de número 2, do Fernando Diniz. Agora a carreira dele vai dar uma decolada, ele só vai treinar time grande, mas não sem antes ter muita treta, porque a gente sabe que o Diniz é um cara intenso, para falar o mínimo, né? Se você não viu a parte 1, eu vou deixar fixado aqui no card, fica nessezinho aqui, e vou deixar também no comentário fixado aqui embaixo. Então vambora, mete marcha, vamos nessa! O Diniz ficou preparando o time titular para a temporada que viria, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Enquanto o Thiago Nunes, que era o auxiliar dele, né? Naquela época, jogou o Campeonato Paranaense com um time de aspirantes e foi campeão. Quando o Campeonato Brasileiro começou, o Diniz teve um péssimo aproveitamento. Depois de 12 rodadas, deixou o Atlético em penúltimo lugar do Brasileiro. E o Diniz é muito criticado. Mais uma vez pela sua forma de jogar, ele estava expondo demais os seus zagueiros e os seus goleiros ali na saída de bola. Além de, a torcida do Atlético reclamava que ele inventava posição para jogador. Ficaram na bronca que o Diniz botava o Bruno Guimarães, que é volante de zagueiro, coisa que o Diniz faz até hoje com o André, né, e dá muito certo. E aí o Diniz foi demitido. Mas o Diniz plantou uma sementinha ali naquele time, né? O time já jogava um futebol de controle de bola, né, de posse de bola, algo parecido com o dinizismo ali. O Diniz lançou o Renan Lodge, hoje que está no Nottingham Forest da Inglaterra, disputando a Premier League. Salvou a carreira do Bruno Guimarães, que hoje joga no Newcastle, também na Inglaterra. No dia 19 de dezembro de 2018, Diniz retornaria ao clube onde ele teve a maior identificação na sua carreira como jogador. O Fluminense voltava a ser a casa do Diniz. Mas o Diniz trouxe com ele uma fama de teimoso, de que não tinha boa relação com os jogadores. Hoje a gente sabe que isso é tudo balela, né? O Diniz é amado pelos jogadores, pela maioria deles. Mas essa daí era a fama do Diniz na época que ele chegou no Fluminense, em 2019. Mas o Diniz não abriu mão das ideias dele, mais uma vez, e implantou seu estilo característico, muita posse de bola, muita chance de gol criada. No Campeonato Carioca de 2019, chegou a eliminar o Flamengo, que já tinha um timaço, o Flamengo em 2019, né? Um time de galácticos. Eliminou o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. Depois ele perdeu para o Vasco o título da Guanabara na final. Na Taça Rio perdeu logo na semi para o Flamengo. Mas mesmo assim, o Diniz, ao final do Campeonato Carioca, foi eleito o melhor treinador daquela edição pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né? A FERJ. Naquele ano, o Diniz ainda disputaria mais 3 competições pelo Fluminense. Na Copa do Brasil, ele chegou até as oitavas de final. Teve um confronto assim, pau a pau com o Cruzeiro. O Cruzeiro, que naquela época era o atual bicampeão da Copa do Brasil, né? Tinha jogadores como Thiago Neves, Fred, Dedé. É isso aí que você está pensando mesmo, é aquele Cruzeiro que depois foi rebaixado no final do ano. Mas naquela época estava na melhor fase da temporada. O Fluminense caiu só nos pênaltis, 1-1 no Maracanã e 2-2 no Mineirão. Na Copa Sul-Americana, sob o comando do Diniz, o Fluminense fez as melhores exibições, as exibições que encantaram principalmente a torcida do Fluminense, né? Teve o 4-1 em cima do Atlético Nacional, que foi um baile. Teve o 3-1 em cima do Peñarol, que também foi outro baile. Mas no Campeonato Brasileiro, o Diniz foi muito mal. Embora o Flu continuasse nessa competição a jogar muito bem, os resultados não vieram, não vinham, não tinha jeito. O time produzia demais, dava inúmeros chutes a gol, mas a bola não entrava de jeito nenhum. Foram 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas no Brasileirão sob o comando do Diniz. Ele deixou o Fluminense na 18ª posição, na zona de rebaixamento, assim como ele tinha feito com o Atlético Paranaense. O jogo derradeiro do Diniz, eu estava lá no Maraca, foi contra o CSA no Maracanã. O CSA, galera, nessa época não tinha vencido nenhum jogo fora de casa e tinha só uma vitória no campeonato. As estatísticas desse jogo são impressionantes. Foram 33 chutes a gol do Fluminense contra 5 do CSA. Final de jogo, Fluminense 0, CSA 1. Fernando Diniz então foi demitido. Foram 44 partidas no comando do Fluminense, 18 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 49% de aproveitamento. O Diniz, galera, ele dividiu opiniões na torcida do Fluminense, tá? Metade da torcida do Fluminense amava o Diniz, porque era bonito demais ver o time do Fluminense jogar naquela época. Há muito tempo que a torcida não via o Fluminense jogar daquele jeito. Mas a outra metade da torcida não gostava do Diniz, né? Obviamente por conta dos resultados e pelo fato do time estar na zona de rebaixamento.
chamavam o time um time sem objetividade, que era melhor jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Mas em uma coisa, o Diniz teve a unanimidade no Fluminense. Todo mundo achava que o estilo dele, com os jogadores certos, poderia dar em algo especial. O Diniz, então, seguiu a vida dele e foi para o que seria o seu melhor trabalho até então ali. Já no dia 26 de setembro daquele ano, quase um pouco mais de um mês depois dele sair do Fluminense, ele assumiu o São Paulo e naquela época era reconhecidamente o melhor elenco que o Diniz teria na mão na sua carreira. Então se esperava muito do que ele poderia fazer com aquele time na mão. Mas lá no São Paulo ele teve muitas eliminações, teve o melhor futebol do Brasil, teve liderança com folga no Brasileiro e teve algumas tretas que ficaram famosas aí. Vamos embora. Diniz chegou no meio do Brasileiro de 2019 e conseguiu levar o São Paulo até a 6ª colocação e garantiu assim a vaga na Libertadores do ano seguinte. E garantiu também a permanência dele, né? Para 2020. Em 2020, o time já começou entendendo bem o estilo do Diniz e fez uma boa primeira fase de Paulista, terminando na liderança do seu grupo, jogando bem. Mas aí, como todo mundo aqui sabe, né? Veio a pandemia, o futebol parou, voltou só depois de 4 meses e aí o São Paulo não voltou igual. Eliminação vergonhosa em pleno Morumbi nas quartas de final do Campeonato Paulista. Perdeu para o Mirassol por 3-2 e o Diniz muito contestado mais uma vez pelo seu estilo de jogo. Só que a diretoria do São Paulo bancou o cara para a disputa da Libertadores ainda e do Brasileiro. Mas outra vez, decepção. São Paulo eliminado na fase de grupos da Libertadores, ficou em terceiro num grupo que tinha Binacional do Peru, que era um time praticamente amador. São Paulo chegou a perder na estreia para esse time, na altitude tudo bem, mas perdeu para o Binacional. Tinha Binacional, LDU de Quito e River Plate da Argentina. O São Paulo acabou ficando em terceiro e aí caiu para disputar a Copa Sul-Americana, né? Só que mais uma vez no primeiro confronto do São Paulo na Sul-Americana, outro vexame. São Paulo pegou Lanús da Argentina, perdeu o primeiro jogo lá na Argentina por 3-2 e no jogo de volta no Morumbi, o São Paulo chegou a estar perdendo por 2-1. Pô, virou jogando lindamente, chegou a estar 4-2 no placar. Resultado esse que dava vaga para o São Paulo na próxima fase. Só que no último minuto o São Paulo tomou gol, 4-3. E aí veio o Campeonato Brasileiro e ali foi o melhor trabalho do Diniz. O Diniz teve um primeiro turno muito bom com o São Paulo lá em 2020. Terminou em 5º colocado, só 5 pontos atrás do primeiro, que era o Inter. Mas no segundo turno, o São Paulo começou a destruir todo mundo. Na 24ª rodada, o São Paulo já assumiu a liderança com um futebol que estava encantando todo mundo, mais uma vez o dinizismo em alta. Na 27ª rodada, o São Paulo chegou a estar 7 pontos na frente do segundo colocado, que naquela época era Galo e Flamengo, eles dividiam a segunda posição. Mas aí nesse momento vamos parar um pouco no Campeonato Brasileiro para a gente entender a derrocada do São Paulo. Bora pular para a Copa do Brasil. Vamos entender isso aqui. O São Paulo estava passando carro na Copa do Brasil, estava passando geral. Copa do Brasil, competição que o São Paulo nunca venceu. Já tinha eliminado Fortaleza nas oitavas, rebocou o Flamengo nas quartas. O placar agregado foi 5-1 para o São Paulo nos 2 jogos somados. O Flamengo que tinha um timaço, né? Era o atual campeão brasileiro naquela época. Viria a ser o campeão em 2020 também. Só que na semifinal deu de cara com o Grêmio, né? Time copeiro. São Paulo jogou bem aquele confronto, mas perdeu o primeiro jogo lá no Sul por 1-0. No Morumbi, o São Paulo tentou de tudo, deu 12 chutes a gol, mas não conseguiu furar a retranca do Grêmio. As principais qualidades do time foram marcadas, foram neutralizadas e acabou que foi 0-0. Fim de jogo, São Paulo eliminado. Muitas críticas ao trabalho do Diniz, dizendo que ele não tinha variação tática, dizendo que quando marcam o estilo dele ele não consegue jogar. E aquilo ali, galera, foi onde a confiança do time do Diniz foi para o espaço. O ambiente no clube ficou estranho. Aquelas mesmas dúvidas e rótulos sobre os trabalhos do Diniz voltaram à tona. O Diniz nada e morre na praia. Diniz não ganha título. Diniz joga bonito, mas não ganha. E começou aquela pressão, né? Logo depois da eliminação do São Paulo, primeiro jogo depois da eliminação, Campeonato Brasileiro, lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Mas só para recapitular aqui, voltando para o Campeonato Brasileiro, São Paulo era líder, depois de 27 jogos, com 7 pontos na frente do segundo.
11 jogos para acabar o torneio, né? Aí nesse jogo lá em Bragança Paulista tomou um 4-2 do Bragantino, nada funcionou. Os jogadores estavam muito abalados, abatidos em campo pela eliminação na Copa do Brasil. E talvez até o próprio Diniz estivesse, né? Porque ele fez uma das maiores besteiras da carreira dele naquele momento. Só para contextualizar um pouco, as transmissões naquela época não tinha torcida no estádio por causa da pandemia de Covid, né? Então não era portões fechados. Então na transmissão pela televisão a gente escutava tudo que se falava dentro de campo. E aí vazou o áudio do Diniz cobrando o Tietê de uma forma, assim, no mínimo controversa, né? Para não falar mal educado. E ele era um dos seus jogadores de confiança, o Tietê, né? Ele jogou no Audax com o Diniz. E ele falou as seguintes frases pro Tietê, que vazaram na transmissão aos berros. Seu ingrato do K! Seu perninha do K! Seu mascaradinho, vai CF! E aí, depois disso aí, o São Paulo desabou, né? Queda livre, derrota pro Santos no Morumbi por 1-0, empate em 1-1 com o Atlético Paranaense fora de casa. E aí veio outro golpe que foi um dos mais fortes. Tomou uma goleada pro Inter em pleno Morumbi. Eles estavam disputando o título naquela época, pau a pau ali na pontuação. Tomou um 5-1 pro Inter no Morumbi. Essa que é a maior goleada até hoje que o São Paulo sofreu no Morumbi. E aí logo depois, no jogo seguinte, outro golpe duro. Quando o ônibus estava indo pro Morumbi jogar, né? Estava transportando os jogadores, 20 caras da torcida do São Paulo emboscaram o ônibus, tacaram pedra, bomba. E aí o time chegou em frangalhos para disputar aquele jogo. Foi 1-1, não conseguiram vencer o Curitiba. No jogo seguinte, que esse seria o último do Diniz no São Paulo, derrota por 2-1 pelo Atlético Goianiense, demissão dele. E assim, aqui a gente para um pouco, porque muita gente acreditou, né? Muita gente falou que a derrocada ali, a queda do São Paulo e do Diniz, se deu ao episódio do xingamento ao Tietê, no jogo contra o Bragantino. Mas galera, a verdade é que a situação do São Paulo era muito mais complexa do que isso. Para começar, o São Paulo tinha acabado de passar por um processo eleitoral, tinha feito uma eleição, trocou o presidente, o cara que tinha contratado o Diniz saiu, trocou diretoria e muitos dos caras que apoiavam o Diniz, que davam confiança ao trabalho dele, saíram, né? Então o questionamento interno por causa do seu estilo de jogo, as eliminações vergonhosas também pairavam nos bastidores. A eliminação para o Grêmio deixou o time em frangalhos, gerou dúvida no trabalho dele. Então o São Paulo era um castelo de cartas pronto para ser derrubado assim, ó. E aí talvez, né, com a pressão descomunal da torcida também por títulos, que o São Paulo não ganhava títulos de expressão há muito tempo, talvez o golpe final tenha sido a briga com o Tietê, mas eu duvido também um pouco disso, né? Informações internas dizem que ele se resolveu bem com o Tietê, alguns jogadores não gostaram, mas a maioria do elenco gostava muito do Diniz, né? Muitos fizeram várias homenagens quando ele foi demitido. E aí a torcida do São Paulo mais uma vez estava dividida, né? Em relação ao Diniz, mais uma torcida dividida em relação ao Diniz. Muitos amavam ele pelo estilo de jogo, a forma bonita, e muitos odiavam pelos resultados, eliminações e uns gols sofridos às vezes de uma forma infantil pelo time, né? Mas aí chegou ao fim o melhor trabalho do Diniz até então num clube grande. No São Paulo foram 76 jogos, 35 vitórias, 20 empates, 21 derrotas e ele terminou com aproveitamento de 54%. Logo depois que ele saiu do São Paulo, o Diniz já assumiu o Santos, pegou o time ali no meio da fase de grupos da Libertadores. O time vinha de 2 derrotas e 1 vitória na Libertadores. O Diniz pegou uma estreia ali, uma bomba na Libertadores já, pegou o Boca Juniors na Vila Belmiro, conseguiu ganhar por 1-0. Mas perdeu os outros 2 jogos, né? Perdeu fora para o The Strongest na Bolívia e perdeu para o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Com a terceira colocação no grupo, o Santos foi jogar a Sul-Americana. Nas oitavas de final, o Santos eliminou o Independiente da Argentina, mas nas quartas, Campo Libertad do Paraguai. No Brasileiro, cara, o Diniz não foi bem não, deixou o Santos em 13º lugar, foi demitido depois de uma sequência de 2 derrotas, perdeu por uma goleada para o Flamengo de 4-0, em que na entrevista coletiva pós-jogo ele deu uma declaração controversa, ele disse que a gente só tomou um gol, porque os outros 3 a gente entregou, assim, virou meme na torcida do Santos isso. E aí depois desse jogo eles perderam fora de casa para o Cuiabá por 2-1, e o Diniz foi demitido. A torcida do Santos é uma que não sente saudade do Diniz não, foi um casamento que não deu certo, o Diniz não deu certo no Santos.
O Diniz lá teve 10 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, um aproveitamento de 45% lá pelo Santos. Nesse momento da carreira, o Diniz já parecia que estava dando uma guinada para baixo, né? Ele já tinha treinado 4 times grandes e não tinha tido nenhum trabalho assim reconhecidamente excelente ali, né? Teve o do São Paulo, mas também com muitos problemas. E aí o Diniz foi pegar o Vasco, cara. 3 dias depois de ser demitido pelo Santos, ele pegou o Vasco, que é um time grande, que estava numa pressão danada na Série B. O Vasco estava em 10º colocado, uma bomba. 10º colocado depois de 23 rodadas, uma pressão danada para o Vasco subir. Então, se não subisse, não dava certo, né? Mas, assim, com o Diniz, a gente pode dizer que o Vasco viveu a melhor fase dele naquela Série B de 2021. Nos primeiros 5 jogos do Diniz no Vasco, ele conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Sendo que esses 2 empates, ele tomou gol aos 48 do segundo tempo, né? Que foram nos jogos contra CRB e Cruzeiro. E o que já começou a gerar ali muita surpresa foi que o Diniz ele implementou o jogo dele muito rápido. O time do Vasco, já no primeiro jogo, estava com aquele toque de bola característico do Diniz. Depois foi evoluindo nas próximas partidas que ele teve. E aí, logo depois dessa sequência de 5 jogos, o Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa, num jogo em que o Nenê perde um pênalti no último minuto. Depois ele chegou a vencer o Curitiba, mas daí em diante o negócio desandou. Foi empate contra o Náutico, fora de casa. Aí uma derrota acachapante e assim, decepcionante para o CSA em casa, São Januário lotado. Derrota fora de casa para o Guarani, e esse foi um jogo, cara, que foi cruel. Foi cruel para os vascaínos. O Vasco teve um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, jogo 0-0. Cano pegou a bola para bater, bateu, perdeu. No contra-ataque do pênalti, gol do Guarani. Uma coisa assim impressionante que parece que só acontece com o Vasco. Aí depois o Vasco já veio assim, muito desanimado para enfrentar o Botafogo em São Januário, tomou um 4-0. E aí logo depois a diretoria do Vasco resolveu desligar o Diniz, não renovou para a próxima temporada. E no Vasco ele teve um aproveitamento de 41%. Foram 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e essas últimas 5 derrotas, né? Em que o time já estava meio que largou a Série B de mão. E aí, gente, o Diniz agora estava praticamente sem mercado na Série A do Campeonato Brasileiro. Provavelmente o staff do Diniz já sabia que o negócio ali ia ser mirar em clubes da Série B para 2022. Mas o Diniz ficou o primeiro trimestre inteirinho ali de 2022 sem clube, não treinou ninguém durante os campeonatos estaduais daquele ano. Mas aí no dia 28 de abril de 2022, Abel Braga, então técnico do Fluminense, pediu demissão. E aí já no dia 30 de abril, o Fluminense anunciou o Fernando Diniz. E aí o Diniz recebeu mais uma chance no time que abriu as portas para ele em diversos momentos da vida dele. E o reencontro, era um reencontro aguardado por muitos torcedores do Fluminense, e eu acho que por ele também, tá? E aí recomeçava ali o casamento mais bem sucedido da carreira do Fernando Diniz, né, no futebol. Dessa vez com um elenco muito melhor que o Diniz pegou em 2019. O Diniz aplicou rapidamente o estilo de jogo dele. Teve jogos marcantes no início, como um empate no Allianz Parque contra o Palmeiras, foi 1-1. Palmeiras que seria o campeão brasileiro, né? E teve também o 10-1 sobre o Oriente Petroleiro na Copa Sul-Americana. Essa que é a maior goleada da história da competição, né? Marcou muito o início dessa segunda passagem do Diniz pelo Fluminense. Nesse mesmo ano ele levou o Fluminense até as semifinais da Copa do Brasil. Ele caiu para o Corinthians, né, que viria a ser o vice-campeão. Levou o Flu também até o 3º lugar do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense tinha só a 8ª folha salarial do campeonato, ficou em 3º. E isso gerou, né, possibilitou uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E o Fluminense estava jogando, para muitos, o futebol mais bonito do Brasil. Muitos torcedores, comentaristas diziam isso. E agora chegamos no presente, 2023. O Diniz começou o ano praticamente com o mesmo time do ano passado, a diretoria conseguiu manter e reforçou bem o elenco, então o Diniz estava com um time melhor ainda nas mãos. Ele conseguiu ganhar a Taça Guanabara depois de virar um jogo em cima do Flamengo no Maracanã, começou perdendo por 1-0 e virou. Estreou com 3-1 fora de casa sobre o Sporting Cristal na Libertadores, num baile na Libertadores.
E aí, finalmente, Diniz conquistou seu primeiro título de expressão como técnico de futebol por um time grande, né? Depois dele sair perdendo no primeiro jogo por 2-0 para o Flamengo, ele virou num jogo histórico que muitos já dizem que está entre as maiores atuações da história do Fluminense. Aplicou um 4-1 no Flamengo e conquistou o Campeonato Carioca. Bom, o Diniz agora, gente, está sendo cotado para assumir a seleção brasileira. Eu acho que esse é um caminho natural para ele, né? Mas eu acho que esse ainda não é o momento do Diniz. Eu acho que ele ainda comete erros, como todos nós cometemos, né? Mas eu acho que ele ainda é um técnico em franca evolução. O Diniz, na minha opinião, é o futuro e já é o presente do futebol brasileiro. Mas talvez colocar ele agora na seleção seja queimar etapas. Eu acho que ele ainda precisa maturar um pouco mais, precisa passar por mais coisas no futebol para aí sim assumir uma seleção brasileira, né? Mas vamos ver o que essa temporada 2023 reserva para o Diniz. Rapaziada, eu gostei demais de produzir esse vídeo para vocês. Eu sou muito fã do Diniz. E se você chegou a esse ponto do vídeo, você é tão guerreiro quanto eu, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Então, por favor, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like. Só isso vai me incentivar demais a continuar produzindo muito conteúdo de qualidade para vocês. Então, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu, falou!